Estamos no mês maravilhoso de Nossa Senhora. Tá? Então eu quero mostrar aqui para você hoje 3 livros sobre Nossa Senhora, porque nos ajudam a caminhar com ela. Nossa Senhora é a nossa mãe. O primeiro deles, O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. O mesmo São Luís de Montfort que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que o Papa João Paulo II disse que foi o melhor livro que ele leu sobre Nossa Senhora. São Luís de Montfort. E aqui, O Segredo de Maria é mais ou menos um resumo do tratado. Uma obra espetacular. Bem, O Socorro da Virgem Maria é um livro que trata das 7 dores da Virgem Maria. E como ela nos socorre nas nossas dores. Até, né, a editora fez aí um casamento de 2 partes do M, né? Aqui a mulher, o segredo de Maria e a consolação pela Virgem Maria. Um completa o outro, para que a gente viva um mês de maio realmente no coração de Nossa Senhora. Ok? Nossa Senhora, meus irmãos, é o segredo do nosso sucesso espiritual. Não tenha dúvida disso. Quem vive em Maria, por Maria, com a Virgem Maria, está sempre protegido, porque está no coração da mãe. Entende? Muito bem, vamos começar vendo as perguntas que nos chegam então por e-mail. Estamos aqui, né, a pergunta do Cláudio José Soares de Araújo, que é de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Ele pergunta assim: até que ponto podemos usar a medicina de agulhas, acupuntura em nossas vidas? É aprovado pela Igreja Católica? Ô Cláudio, a Igreja ela não fala de medicina. Por quê? Porque não é o campo da Igreja. A Igreja fala das coisas espirituais, a doutrina, a moral. Bem, sobre a acupuntura, o que a gente pode dizer? O Conselho Federal de Medicina aprovou a acupuntura, as agulhas, como um procedimento medicinal legal. Então a Igreja não se opõe. A Igreja acompanha a medicina naquilo que é medicina. Então a Igreja não se opõe. Agora, é preciso que o profissional que ministra este tratamento, ele seja, primeiro, habilitado, ok? Segundo, seja capacitado. E terceiro, que ele não misture, veja bem, ciência com magia, esoterismo, ocultismo. Então, se é uma prática puramente medicinal, a Igreja não se opõe, tá bem? Mas não tem nenhum documento da Igreja que diga isso, porque a Igreja não se pronuncia oficialmente sobre matérias que não é do campo dela. Outra pergunta do Gabriel, de Minas Gerais, pergunta assim: se a pessoa tiver menos de 16 anos e tiver consciência da excomunhão, e cometer um aborto, por exemplo, ela está excomungada. A excomunhão late sentença é revogável. Ô Gabriel, sim, se a pessoa tem menos de 16 anos, mas ela já tem uso da razão. O uso da razão você adquire mais ou menos com 7 anos de idade. Por isso, a criança faz a primeira comunhão com 7 anos de idade e a partir daí ela passa a se confessar quando ela peca, porque ela já tem uso da razão. Então, se a pessoa com menos de 16 anos de idade, ela sabe que se ela fizer o aborto, ela é excomungada da Igreja, de acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja. Quem coloca isso é o Código de Direito Canônico da Igreja, ok? Se ela sabe e ela faz o aborto, então ela automaticamente, aquela expressão que está ali, late sententia, quer dizer, automaticamente, ela sim é excomungada. Agora, se essa excomunhão pode ser revogada, pode. Se essa pessoa se arrependeu de verdade e vai se confessar, o padre primeiro suspende a excomunhão, porque ela não pode receber o sacramento estando excomungada. Porque o que é excomunhão? A excomunhão é a pessoa que está fora da Igreja. Esse prefixo ex quer dizer fora. Por exemplo, ex-marido, não sei, entende? Ex quer dizer não é mais. Então, se a pessoa está excomungada, ela está fora da Igreja, não pode receber nenhum sacramento. Então, primeiro o padre
com a autorização que ele já tem do bispo, ele reintroduz a pessoa na igreja, ou seja, ele levanta a excomunhão. E aí, então, ele confessa a pessoa. Então, a excomunhão fica levantada, fica revogada e a pessoa pode ser, inclusive, perdoada do pecado que cometeu. Graças a Deus. Ok? Robson Marchiori, que é catequista. Parabéns, eu gosto muito dos catequistas. Eu já disse aqui em outros programas que se eu fosse dar uma medalha de ouro a alguém na igreja hoje, eu daria ao catequista. Mas ao bom catequista. O catequista que segue realmente o catecismo da Igreja Católica. Não aquele catequista vazio que quer ensinar o que. Eu acho que. Não. Catequese não pode ter axiologia. Catequese é o que está no catecismo. A este catecista que estuda o catecismo e que prega para as crianças, para os jovens, nota 10, você merece uma medalha de ouro. Então esse catequista pergunta assim: gostaria de entender sobre a missa tridentina. Ela tem um valor maior para Deus e para os homens em contraposição à missa tradicional? Não, missa é missa. A missa é a mesma. Desde a primeira que Jesus celebrou na Santa Ceia, até hoje, a missa celebrada na menor aldeia do mundo é a mesma. A missa que o Santo Padre, o Papa, celebra na Basílica de São Pedro, seja em italiano, seja em latim, seja em alemão, é a mesma missa e tem o mesmo valor da missa celebrada na menor aldeia do mundo. Entende? Porque a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, no Calvário. Não importa se é em português, inglês, francês, alemão, árabe. Não importa se é a missa tridentina do Concílio de Trento, lá do ano de 1560. Não importa. Se ela é em latim, se ela é em português, tudo isto é válido. Então nós não podemos ficar fazendo diferença sobre isso. E a igreja explica, inclusive, o seguinte: a missa não pode ser manipulada, a missa não pode ser alterada pelo sacerdote, nem pelo povo. Por isso que existe a chamada rubrica. O que é a rubrica? É aquilo que o missal romano traz, a maneira de celebrar a missa. Por exemplo, tem que ter a primeira leitura marcada pela igreja, tem que ter aquele salmo responsorial marcado pela igreja, não pode mudar o salmo, não pode cantar uma música no lugar do salmo. Se é domingo, tem que rezar o creio, tem que rezar o credo, o glória, entende? Porque o missal manda, não pode o padre mudar a oração eucarística, não pode. Nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, nem na Basílica de São Pedro, nem o Papa muda. Você pode perceber que o Papa celebra a missa lendo o missal. Por quê? Porque aquilo é aprovado seriamente pelo Papa, depois de um estudo profundo da congregação chamada Disciplina dos Sacramentos, né, do Vaticano. Então, a missa é sempre a mesma. Não tem diferença de missa carismática, missa de cura, missa disso, é tudo a mesma coisa. É o Cristo que se oferece ao Pai na cruz, o sacrifício do Cristo que se torna presente. Entende? Hoje, aqui e agora, para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. Por que o católico faz o nome do Pai quando passa em frente da igreja, mesmo quando está fechada? É uma tradição bonita. Deve ser feito o sinal da cruz, né? A pessoa está dizendo o nome do Pai, mas na verdade é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um gesto de devoção, é um gesto de piedade, é um gesto bonito. Agora, não deve ser feito de maneira rotineira, nem mecânica, mas deve ser feito com convicção. Eu estou passando diante de uma igreja. Jesus está ali no sacrário. É uma casa de Deus. Então, eu quero me lembrar de Deus, eu quero pedir a proteção de Deus. Então, eu peço isso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E faço uma cruz sobre o meu corpo, porque é o sinal do cristão, é o sinal da fé, é o sinal da sua proteção. Inclusive os orientais, os bizantinos, os ortodoxos,
gostam de fazer o sinal da cruz tocando todos os membros do corpo. Você sabe que o corpo tem cabeça, tronco e membros, né? Então os orientais, inclusive, fazem assim, né? Ou assim. Esse gesto quer dizer as duas naturezas de Cristo, humana e divina, né? E as três pessoas da Santíssima Trindade. Eles fazem em nome do Pai, na cabeça, do Filho, lá embaixo, no tronco, e do Espírito Santo nos membros, para que este sinal sagrado da cruz abençoe e proteja toda a pessoa. Então é importante que essas coisas sejam feitas, podem ser feitas, mas sejam feitas com, assim, autenticidade. Bom, outra pergunta que nós temos aqui do e-mail, vamos ver aqui alguma do telefone. As que estão na minha mão são perguntas que vêm pelo telefone, tá? Então, temos aqui a pergunta, deixa eu ver se não há problema de identificar, não há. Pergunta do Donizete Ramos, ele pergunta assim: é casado há 14 anos, no civil, e não é casado na igreja. E frequenta as missas e faz a comunhão normal. Gostaria de saber se pode e se é certo. O Donizete, não é certo. Se a pessoa é casada só no civil, a igreja diz que ela não pode, ela não está vivendo de acordo com as leis de Cristo e da igreja. Então, por isso, ela não pode receber os sacramentos. Eu sei que tem algum padre desobediente que diz, não, pode, deixa para lá, né? Sacrifica a verdade em nome da caridade. Não pode, como dizia Santo Agostinho. E onde é que está o documento dizendo que não pode? O documento está na carta do Papa João Paulo II, chamado Familiares Consórcio, é uma exortação apostólica do Papa João Paulo II. Lá no parágrafo 85, você vai ver o Papa dizendo que não pode. Essa pessoa, evidentemente, não deve se afastar da igreja, não deve ser discriminada, não deve deixar de levar o seu filho e a sua família para a igreja, não deve deixar de assistir à missa, não deve deixar de ir, não sei, ao grupo de oração, algum encontro. Agora, não pode confessar e não pode comungar. Entendeu? Bom, sua esposa também participa e já disse ao padre em confissão, e ele disse que não. Tá aí. Então a coisa já está bem esclarecida. Tá? Ok, outra pergunta que vem aqui por telefone, da Marcela Silva, é de Itajaí, em Santa Catarina. Tem 50 anos e deseja saber se ainda pode se tornar padre. É viúvo, e deseja saber se pode se tornar padre. Pode. O Marcelo, pode, eu disse Marcela, não é Marcelo, né? Pode se tornar padre porque a pessoa que é viúva, ela voltou ao estado solteiro, ao estado celibatário. Claro que ela tem filho, tem família, aí o bispo vai julgar se é conveniente ou não ele ser ordenado sacerdote. Mas impedimento não tem, impedimento doutrinário não tem. Pode haver impedimento pastoral, você entendeu? Mas doutrinário não tem.